Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Poucos são os países no mundo que, em paralelo a uma das maiores crises sanitárias da história da humanidade, se dão ao luxo de viver também em meio ao caos político. O Brasil é um desses países. Aqui, não satisfeita com as urgências do controle da própria pandemia, a conjuntura política também consome boa parte das energias do país, tensionada especialmente pela figura do próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. É para falar sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje conta com a presença do historiador, pesquisador e escritor, doutor em História Econômica e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a política brasileira em meio à pandemia. Professor Walter Pomar, obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco. Olá, Rafael. Olá, quem estiver acompanhando aqui o programa. Diga lá. Professor, eu gostaria de começar pelo que nós temos de mais recente. No pior momento da pandemia, que é o que nós nos encontramos agora, com uma média de 3.000 mortes diárias e um total contabilizado de 300.000 óbitos, as últimas semanas no cenário político têm sido marcadas pelo que tem sido chamado de uma mudança de tom do governo federal. Uma mudança de tom que passa por sutilezas, como o presidente milagrosamente aparecer em público usando máscara, mas passam também pela inédita defesa de uma vacina e pela criação de um comitê de crise. Então, sendo assim, eu lhe pergunto, ao que se deve essa mudança e o que ela projeta para o próximo período aqui no Brasil? Eu acho que são vários fatores. O primeiro deles é a profundidade da crise. 300.000 mortos é um quadro de genocídio. E a responsabilidade do presidente e do seu governo, em particular dos militares, nesse genocídio, é cada vez mais impossível de esconder. Então, é inescapável que eles busquem dourar a pílula, tomar medidas para aparentar que estão fazendo alguma coisa, ainda que tarde. Por exemplo, trocando o incompetente general Pazuello por um médico que anda meio inadimplente com suas obrigações tributárias. Mas, de toda maneira, esse é um dos fatores, a simples e pura gravidade da crise. O segundo fator é a disputa entre eles. Ou seja, o condomínio golpista, aquele condomínio que iniciou o golpe antes do Bolsonaro ter virado um personagem importante em 2016, o condomínio que fez o impeachment contra a presidenta Dilma, que aplaudiu a condenação, a prisão e a interdição, agora oficialmente fraudulenta, da candidatura do ex-presidente Lula, esse condomínio ele está muito enfrentado. Se enfrentou recentemente, por exemplo, na eleição da presidência do Senado e da Câmara. E o sinal dos tempos é que o candidato vitorioso no Senado e na Câmara foi aquele apoiado por Bolsonaro. E um deles, Arthur Lira, subiu o tom contra o presidente nas últimas 24 horas, mostrando que a tensão começa a esgarçar as relações entre eles. Então, esse é um segundo elemento. Um terceiro elemento é a presença do presidente Lula no cenário político com os direitos plenos. Essa presença é, em parte, produto da nossa resistência, mas é, em parte, também produto da disputa entre eles. E isso colocou uma nova variável em cena, uma candidatura popular com muita adesão e com muita capacidade de diálogo com a população. Você citou a súbita conversão do Bolsonaro às máscaras, mas pior ainda é a súbita conversão dele ao globo terrestre. Né? Ele, logo depois do discurso do presidente Lula, apareceu com um globo terrestre para fazer uma das suas lives, talvez para tentar negar a acusação de terraplanista. Então, tem esses três elementos. Entretanto,
Eu não estou de acordo que nós estejamos no pior momento. Eu acho que o pior momento está por vir, infelizmente. Nós chegamos a 300 mil mortos ontem, dados oficiais e subestimados. Só que, além dos dados que não estão incorporados nesse número, e além dos que ainda virão a falecer, porque as medidas que não foram tomadas impedem que a imunização seja feita em tempo hábil, e é possível que a gente chegue no final de abril com 400 mil mortos. Além disso, há uma série de efeitos colaterais, seja as sequelas causadas pelo Covid, naqueles mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que já adoeceram, seja as pessoas que não estão encontrando tratamento para outras doenças, porque o sistema hospitalar está completamente esgotado. E, ao lado disso tudo, há um componente econômico-social brutal, que tem a ver com a desestruturação da economia do país, em benefício do setor financeiro, do agronegócio, dos exportadores e importadores, e o que está provocando um desemprego em massa. Há dados que indicam, dados do IBGE, não são dados da oposição, que falam em quase 40 milhões de pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas que não estão. Então, é uma hecatombe, e nada disso, na minha opinião, é por acaso. Isso é o efeito de um projeto que visa converter o Brasil numa nação primária exportadora. Uma nação primária exportadora não tem como comportar 210 milhões de habitantes, cidades habitáveis, políticas públicas extensas, uma política de igualdade e tudo mais. Ou seja, no fundo disso que está acontecendo, existe um projeto que é compartilhado não apenas por Bolsonaro e pelos neofascistas, mas também pela direita gourmet, pela direita que se acha civilizada, pela direita que se acha moderna, que se acha adepta da ciência, mas que, na verdade, é cúmplice do crime que está sendo cometido pelo genocida e por seu governo contra todo o país. Era isso que eu teria a dizer sobre o que você comentou. Perfeito, professor. Nós também temos, nas últimas semanas, algumas movimentações de grupos políticos, como é o caso do Centrão. E, por exemplo, pegando essa fala do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, que disse, fazendo uma menção, entre aspas, os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. De certa forma, o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria lhe fazer uma pergunta específica. O que nós podemos interpretar de posturas como essa do Lira e é palpável ou até provável acreditar em uma reorganização das forças políticas em Brasília e em uma reorganização que seja desfavorável ao presidente? Eu entendo assim. Eu acho que a situação no país é muito instável. Mas essa imensa crise que a gente está vivendo está provocando uma instabilidade crônica. E, portanto, pode acontecer de tudo, inclusive nada, como dizia o saudoso Barão de Itararé. O que pode acontecer? Pode acontecer do Bolsonaro dobrar a aposta e adotar medidas ainda mais restritivas às liberdades democráticas, como um estado de sítio. Eu tenho absoluta certeza que eles pensam em coisas desse tipo, desde atentados contra a vida do Lula, passando pelo recrudescimento de medidas de segurança do tipo Lei de Segurança Nacional, até, no limite, estado de sítio. Pode acontecer isso. Pode acontecer dos parceiros militares do Bolsonaro chegarem à conclusão de que é preciso sacrificar um anel para preservar os dedos. E eu não descarto a hipótese deles afastarem o Bolsonaro, talvez usando os mesmos argumentos que os levaram a aposentá-lo do Exército, que diziam respeito à sua sanidade, e colocarem no lugar o Mourão. Não descarto também a hipótese de se estabelecer uma tentativa de nova tutela sobre o presidente, como eles fizeram ano passado. Você deve lembrar da época em que se dizia que o Mourão era o adulto da sala e que o ministro da Secretaria de Governo, que foi aquele responsável por coordenar a intervenção militar no Rio de Janeiro,
durante a qual a vereadora do PSOL foi assassinada, e até hoje se busca saber quem mandou matar a Marielle, tá certo? É possível que se tente estabelecer alguma tutela sobre Bolsonaro para que eles busquem chegar inteiros até o final de 2022. Como é possível também que Bolsonaro rearranje a sua orientação. Ele já mudou o ministro da Saúde, já colocou o globo terrestre, já fala de vacina. Ele pode muito bem se recompor com esses grupos na perspectiva dele chegar em condições de ir ao segundo turno e vencer as eleições presidenciais de 2022. Portanto, há vários cenários em que Bolsonaro sobrevive. Quem não sobrevive somos nós, mas Bolsonaro sobrevive. Há também o cenário em que essa direita gourmet, essa direita civilizada, tipo o seu governador Eduardo Leite e outros tantos, tá certo? Se apresentam como uma terceira via para o país, né? Nem o L do Lula, nem a arminha do Bolsonaro, né? É possível que eles busquem construir candidaturas com perfil de um Mandetta, de um Dória, de um Luciano Huck, de um Eduardo Leite, ou quem mais seja. Essa possibilidade existe e ela também é grave para o país, porque significa dizer que terá continuidade a política de devastação econômico-social, que eu insisto, não é uma invenção do Bolsonaro. Bolsonaro, no terreno econômico-social, está aplicando a ponte para o futuro do Michel Temer e Ética Terva. A terceira possibilidade é que a esquerda consiga derrubar o Bolsonaro já. Eu não vejo possibilidade, falando muito francamente, da esquerda ser vitoriosa nas próximas eleições presidenciais se nós não escalarmos contra o governo Bolsonaro neste momento. Eu não sei dizer se nós teremos êxito nessa escalada, mas eu sei dizer que é imprescindível que os setores democráticos e populares ampliem o tom, por uma razão, antes de mais nada, político-moral. É um governo genocida, 300 mil pessoas mortas, morrerão mais 100, 200 mil pessoas, e não é possível admitir que um governo desta natureza possa ter o seu mandato garantido até 2022. Nós somos um país em que foi afastado um presidente por corrupção e uma presidenta por pedaladas fiscais. Portanto, quem pode o mais, pode o menos. É óbvio que esse governo é inaceitável. Ele não pode ficar mais um dia na presidência da República, porque a cada dia são 3 mil pessoas que morrem sem que isso fosse necessário. E, portanto, nós temos que, na minha opinião, fazer um esforço muito grande para que, em primeiro lugar, o Bolsonaro seja afastado e para que, em segundo lugar, se devolva ao povo brasileiro o direito de escolher seu presidente da República, porque é preciso compreender a lógica da decisão adotada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Se é verdade que um habeas corpus impetrado antes das eleições presidenciais foi aceito, é também verdade, portanto, que o presidente Lula poderia ter sido candidato em 2018. E é líquido e certo que, se ele tivesse sido candidato, Bolsonaro não seria presidente da República. E, portanto, nós estamos padecendo há 2 anos dos efeitos de uma fraude que pode e deve ser revertida, tirando este governo e devolvendo ao povo o direito de escolher seu presidente ou presidenta da República. Alguém pode falar, mas isso no meio de uma pandemia? O problema é que não existe uma terceira via boa. Ou é isso, ou é a continuidade do massacre. Então, vale a pena esse esforço para que nós consigamos antecipar as eleições. E mesmo que isso não seja conseguido, a luta por isso ajudará a mobilizar setores da sociedade brasileira que hoje estão anestesiados, paralisados, como aconteceu, aliás, nos Estados Unidos, onde a luta em torno da palavra de ordem vidas negras valem. Essa luta foi fundamental para que pessoas que estavam afastadas da disputa política votassem contra o Trump nas eleições presidenciais daquele ano. Ou seja, certamente terão morrido pessoas por contaminação em função daqueles enfrentamentos que houve em todos os Estados Unidos. Mas essas pessoas deram a sua vida por alguma coisa muito importante, que é a vida de muito mais gente.
que terá sido salva pelo fato de que um presidente negacionista como o nosso foi derrotado nas eleições. Perfeito, professor. A palavra de ordem, né? Já falamos também sobre isso em outras questões, mas eu queria dedicar uma pergunta a isso. A palavra de ordem Bolsonaro genocida, ela ganha cada vez mais força e, inclusive, recentemente ela provocou, né, uma reação policialesca do governo que se apressou em utilizar do aparato, né, público, estatal, para perseguir, né, opositores que tratavam e trabalhavam com essa palavra de ordem, Bolsonaro genocida. E essa palavra de ordem que chama o presidente de genocida, ela é fruto de uma leitura cada vez mais consistente de que o presidente é diretamente responsável pelo descontrole total da pandemia no Brasil e, consequentemente, pelos números da pandemia no Brasil. Essa responsabilidade na condução da pandemia, segundo algumas leituras, seria mais do que suficiente para iniciar um processo de impeachment. E aí nós nem estamos mencionando, né, outros atos, outras posturas e afins do presidente que não é por acaso que o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, recebeu mais de 60 pedidos de impeachment. Nenhum deles deslanchou com tudo. E aí eu lhe pergunto, o que falta para essa conta fechar e finalmente essa conta resultar em um processo de impeachment? O elemento que está faltando para isso fechar é mobilização popular, porque não há nenhuma dúvida fáctica, ou seja, há provas abundantes de que não o Bolsonaro apenas, mas seu governo contribuíram para a difusão do vírus, para a contaminação da população, para tratamentos falsos e para a não adoção de medidas preventivas reais, como o uso da máscara, como o isolamento social e como a vacinação. Portanto, que é um governo genocida, propositalmente genocida, eu não tenho e não acho que seja possível ter qualquer dúvida. A questão é que a maioria do Congresso precisa ser convencida de duas coisas: que é necessário o impeachment e que é necessário convocar novas eleições, porque não se trata de substituir Bolsonaro pelo Mourão. Vamos lembrar que o Pazuello era general, responsável pela logística. Se numa batalha o general responsável pela logística não faz chegar balas na linha de frente, é um traidor. Pura e simplesmente isso, é um traidor. Não é mais que um incompetente, é um traidor que está causando deliberadamente a morte dos soldados. Foi isso que eles fizeram com o povo brasileiro. Portanto, elementos para convencê-los de que é preciso, elementos de argumentação para convencê-los de que é preciso fazer o impeachment e convocar novas eleições existem. É preciso colocar sobre a mesa a força. Ou seja, o Congresso só fará isso se for pressionado de fora para dentro. Espontaneamente, eu não vejo que eles vão fazer, né? Então, é muito indispensável que haja mobilização nesse sentido, pressão nesse sentido. E é bem típico o medo que eles têm do termo genocida. Na minha opinião, eles sabem muito bem das implicações que isso tem do ponto de vista internacional, as implicações que isso tem do ponto de vista legal e as implicações que isso tem do ponto de vista moral. Eles piscaram, eles passaram o recibo de que essa acusação dói fundo. E é essa acusação que tem que ser repetida pelo povo brasileiro. Eles são genocidas e isso implica, inclusive, que eles terão que ser julgados, não pela história, que a história julga todo mundo. Tem que ser julgados pelos tribunais, pelo povo brasileiro. Esses caras cometeram crimes e têm que ser julgados e condenados por esses crimes. Perfeito. Professor, já me encaminhando para o fim, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre o ano que vem. Ano de eleições presidenciais. A pergunta é muito sucinta. O que se desenha hoje para 2022? O que se aponta como cenário eleitoral de 2022?
É um pouco difícil responder a essa questão, porque, como eu falei, o ambiente do país está se alterando muito. Mas se as eleições presidenciais fossem hoje, ou seja, a preços de hoje, nós teríamos pelo menos 3 grandes campos e 3 grandes candidaturas disputando a eleição: Bolsonaro, Lula e uma candidatura que buscaria ocupar o lugar de terceira via, podendo ser o Ciro Gomes ou outro nome parecido. Então, eu vejo a preços de hoje, não de 2022, mas a preços de hoje, a disputa se travaria entre esses 3 campos, né? Qual é o ponto? O ponto é que a derrota de Bolsonaro não é necessariamente a derrota do programa neoliberal. Por isso, é fundamental que a esquerda, os setores democráticos populares percebam que se trata de derrotar um governo, as políticas desse governo, não apenas a pessoa física que momentaneamente o encabeça. Porque nós corremos o risco de ver repetido o que ocorreu no Brasil em 1992, 93, 94, em que se afastou Collor e, no governo que o sucedeu, se criaram as condições para dar continuidade à mesma política neoliberal implementada por Collor. Nós não queremos isso. E não queremos isso não apenas porque não queremos repetir o que já houve, é porque o que está sendo proposto agora consegue ser pior do que aquilo que ocorreu antes. Porque naquele momento, eles estavam tentando implementar um projeto que provocava a desestruturação, a desindustrialização, a financiarização e assim por diante. Agora, eles estão tentando aplicar uma versão hard, uma versão punk, uma versão ainda mais radical deste projeto neoliberal, que, se tiver êxito, vai fazer o país regredir um século. Por isso é muito importante que, havendo essa tripolarização, se lute para que o campo democrático popular de esquerda derrote as duas direitas, e não apenas uma delas. Perfeito. Professor, para encerrar, falando sobre as tendências e disposições antidemocráticas do presidente Bolsonaro, recentemente nós vimos apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um aliado de primeira ordem do presidente brasileiro. A gente viu apoiadores do Trump invadirem o Capitólio dos Estados Unidos após a derrota eleitoral. Não são poucas as análises que afirmam que o Bolsonaro prepara uma reação do tipo caso seja derrotado nas eleições. E aí, por exemplo, recorrentes falas contra as urnas eletrônicas e a defesa do voto em papel, novamente, parecem realmente um ensaio geral para esse tipo de confusão pós-derrota. Também, da mesma forma, como falamos, não é raro o presidente fazer menção à sua disposição para fazer uso de ferramentas antidemocráticas. Ele faz menções ao papel do exército no governo e por aí vai. E aí eu lhe pergunto, qual é a real disposição do governo para tomar medidas extremas contra a democracia em caso de derrota eleitoral? No plano das intenções, eu não tenho dúvida nenhuma que as intenções do Bolsonaro são as piores. Mas a gente tem que avaliar do ponto de vista da política. A minha maior preocupação hoje não é o que eles podem fazer caso eles percam. A minha maior preocupação hoje é que eles ganhem a eleição. Porque o Bolsonaro ainda tem um apoio significativo, suficiente nesse momento para ir ao segundo turno. E no segundo turno, uma parte substancial da direita cheirosa vai preferir apoiar o Bolsonaro, porque o inimigo principal deles é a esquerda. É quem defende direitos sociais, liberdades democráticas, soberania nacional, papel do Estado na economia, industrialização. Então, a minha preocupação maior hoje é ganhar uma maioria no povo brasileiro em favor de uma mudança profunda, que signifique derrotar essa política
de conjunto que o governo Bolsonaro vem expressando. Se nós conseguirmos essa maioria, estará criado o instrumento pelo qual nós derrotaremos outras medidas que eles possam querer fazer. Porque, veja, aqui no Brasil a situação é bem pior do que a situação nos Estados Unidos. As Forças Armadas nos Estados Unidos não apoiavam Donald Trump. O Estado Profundo nos Estados Unidos apoiava o Biden. O Biden era o cara do Pentágono, das Forças Armadas, das indústrias de armas. O apoio do Trump era em setores milicianos, em setores de extrema-direita da população. Aqui, as Forças Armadas, até o momento, apoiam o Bolsonaro. Portanto, a única maneira de derrotar um governo militar de extrema-direita é com muito povo do outro lado, muito povo do outro lado. Porque é isso que pode impor uma derrota política a eles e neutralizar tentativas como essa que você citou. Então, na minha opinião, a gente deve fazer primeiro a conquista de uma maioria, porque isso permitirá, ao mesmo tempo, ganhar as eleições e impedir uma tentativa de desrespeito às eleições. Lembrando que o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma foi precedido da construção de uma maioria política. Antes deles construírem uma maioria institucional, eles construíram uma maioria política na sociedade. Então, nós temos que aprender exatamente a fazer o mesmo, construir uma maioria política que seja favorável ao afastamento do Bolsonaro, que seja favorável à convocação de novas eleições, que seja favorável a outro programa, e com isso estaremos criando também os meios para derrotar eventual tentativa de reverter o resultado eleitoral. Perfeito, professor Walter Pomar, eu gostaria de agradecer pela sua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Agradeço a tua disposição e não poderia deixar de dizer, fora genocida. Certo, assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do historiador, pesquisador e escritor, doutor em História Econômica e professor da Universidade Federal do ABC, Walter Pomar. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível nas nossas redes sociais e no nosso site, em vídeo e podcast. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.